aos Hebreus, capítulo número 3. O autor, nesse capítulo, começa explicando que Jesus Cristo, o porquê Jesus Cristo é superior a Moisés. Ao dizer isso, ele alerta mais uma vez para a necessidade de ouvirmos a voz de Deus e sermos obedientes a ela. Ele cita o exemplo dos hebreus lá no deserto, que ouviram a voz do Senhor, mas preferiram seguir o pecado. A resistência à voz de Deus é fruto de um coração endurecido pelo ceticismo e incredulidade, algo que produz a ira de Deus e a morte eterna. Do versículo 1 ao versículo 6, Jesus Cristo é superior a Moisés. Então, versículo número 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Considerai atentamente ao sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Versículo de número 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Cristo como filho. Em sua casa, que somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Se guardarmos firmes, como diz a palavra, se guardarmos firmes até o fim. Do versículo 7 até o versículo 11, devemos ouvir a voz de Deus. Então, o versículo 7 diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz. Então, nós estamos ouvindo a voz do Senhor. A cada dia, a cada leitura da palavra, é Deus falando conosco. O versículo 8. Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto. Então, se você ouve a voz do Senhor, não endureça o teu coração, como foi lá naquele dia da provocação lá no deserto. Versículo 9. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Está dizendo, olha, lá no deserto, os vossos pais me tentaram, os vossos pais me colocaram à prova, e eles viram realmente as minhas obras por 40 anos. Mesmo assim, endureceu o coração. Versículo 10. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Então, aquele povo caminhando no deserto por 40 anos, vendo ali as obras do Senhor, e ficaram com o coração endurecido. Então, Deus se indignou e falou que eles erram no coração, que também não conhecem os seus caminhos. E é o que acontece com muitos de nós hoje. Ouvimos, vimos, falamos, nós temos o coração endurecido. Então não conhecemos realmente o caminho. Versículo 11. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aqueles que não ouvem a palavra do Senhor, aqueles que não obedecem a palavra do Senhor, não entram no descanso do Senhor. Versículo 11 está aí para provar isso. Jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Do versículo 12 ao versículo 14, o perigo de um coração endurecido, o perigo de termos um coração duro, um coração resistente à palavra do Senhor. Versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Um alerta da palavra para nós. Tende cuidado, que jamais aconteça em você, jamais aconteça em mim, termos um coração incrédulo que vai nos afastar do verdadeiro Deus, do Deus vivo. Versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, temos que nos exortar mutuamente a cada dia e no dia de hoje, não é para amanhã. É o dia que se chama hoje, no dia de hoje, para que nós não tenhamos o nosso coração endurecido pelo pecado. Do verso 15 até o verso 19, as consequências da incredulidade. Versículo 15. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi
na provocação. Se estamos ouvindo a voz do Senhor, não endureçai os nossos corações. Todos que saíram do Egito, por intermédio de Moisés, ouviram e se rebelaram. Se rebelaram e foi contra esses que pecaram, cujos cadáveres caíram lá no deserto. Versículo 18. E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Então uma pergunta e já vem a resposta, sobre aqueles que foram desobedientes ao Senhor, desobedientes à palavra do Senhor. Alerta para mim, um alerta para nós, para você, para sermos obedientes ao nosso Deus. Versículo 19, para nós encerrarmos esse capítulo. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Cuidado. A nossa incredulidade está nos afastando de Deus. A nossa incredulidade está nos fechando a porta de entrarmos no descanso eterno. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor seja com você e esteja no teu lar.